Olá, pessoal! Então, nesse vídeo, nós vamos ver como realizar as conexões entre as operações lógicas básicas que nós vimos nos vídeos passados para construir um determinado circuito lógico, um circuito digital. Então, nós vamos ver, ao decorrer dessa aula, que todo desenho de circuito lógico possui uma expressão lógica específica. Tá? Então, a gente tem uma relação de 1 para 1. Cada expressão lógica está relacionada com um diagrama de circuito. E o que nós vamos ver com mais detalhes em relação a esse vídeo é, a partir de um determinado diagrama, tá, de um determinado desenho de um circuito lógico, nós vamos conseguir obter a nossa expressão lógica. Tá? Então, como eles têm essa relação 1 por 1, é isso que a gente vai abordar ao longo da aula. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, tá, nós temos um determinado circuito, tá? Por enquanto, não importa o que ele está fazendo, mas a gente já consegue ver que existem as interconexões entre as portas NOT, tá? Porque esse aqui é o símbolo da porta NOT, a porta AND e a porta OR. Tá? Então, nesse caso, o nosso X não vai ser simplesmente A e B ou A ou B, vai ser uma expressão que vai levar em consideração essas três portas lógicas específicas. Então, só para a gente começar, tá, eu estou colocando aqui dois exemplos bem básicos que estão envolvendo apenas uma porta AND e uma porta OR. Então, o que a gente vai fazendo é sempre colocando, tá, começando mais à esquerda possível, tá, e caminhando para a direita, e colocando a saída aos poucos de cada uma das portas que nós conhecemos. Então, aqui nós temos três entradas, A, B e C. Inicialmente, é aplicado a porta AND entre as portas A e B. Então, eu posso escrever aqui nessa saída A e B. Tá? Lembrando que a porta AND eu não preciso colocar o ponto. Tá? Se eu não coloco nenhuma informação em relação a algum outro símbolo, já considera-se que é uma porta AND. A saída dessa porta AND está conectada com a entrada de uma porta OR. Então, nesse caso, a saída dessa porta aqui vai ser essa primeira entrada ou essa segunda entrada. E essa primeira entrada eu tenho A e B, e a segunda entrada eu tenho que é igual a C. E eu vou fazer a conexão dessas duas entradas através de uma porta OR. E nós vimos que o símbolo para representar a porta OR é o mais. Tá? Então, no caso, o nosso X, que é a nossa saída, vai ser simplesmente igual a e B ou C. Tá? Essa aqui é a expressão lógica levando em consideração esse primeiro circuito aqui. Aqui nesse exemplo aqui embaixo, nós temos o contrário. Então, inicialmente, nós estamos aplicando uma porta OR entre as entradas A e B. Então, eu vou ter aqui na minha saída A ou B. Essa saída da porta OR está conectada com a entrada de uma porta AND. E essa porta AND, né, está fazendo a operação E entre essa primeira entrada, que é A ou B, e a segunda entrada, que é igual a C. Então, no nosso caso aqui, a nossa saída vai ser igual a ou B. E esse resultado aqui, IC. Tá? Aqui eu vou colocar o pontinho IC. Então, essa aqui é a expressão, tá, relacionada com esse circuito aqui. Perceba que nesse caso eu tive que colocar um parênteses e a gente vai entender por que eu coloquei esse parênteses aqui. Tá? Mas, de maneira geral, nós conseguimos, para esses dois casos, obter a expressão lógica associada com o desenho do circuito. Então, uma questão muito importante, tá, que eu gosto de focar bastante aqui ao longo desse vídeo, é a precedência da operação. O que a precedência de operação fala é qual é a operação que nós vamos fazer primeiro. Então, para explicar essa questão da precedência, vamos colocar um exemplo. Imagine que eu tenho a expressão A e B ou C. Essa expressão aqui ela pode ser interpretada de duas formas. Eu posso, primeiramente, fazer a operação OR, tá, de A e B com a entrada C. Tá? Seria, então, primeiro fazer essa operação e o resultado dessa operação, ou C. Ou, se não, eu posso fazer a operação AND de A com B ou C. Ou seja, primeiro eu iria fazer a operação B ou C e depois eu iria pegar esse resultado e fazer uma AND com a entrada A. E aí, qual dessas aqui a gente vai fazer?
Essa precedência de operação é muito parecida com o que nós temos na álgebra convencional. Tá? Imagine que nós temos a operação 2 vezes 2 mais 2. Então, nesse caso, nós sabemos que a multiplicação ela tem, né, uma maior prioridade em relação à soma. Então, inicialmente, a gente faz 2 vezes 2, que é igual a 4, e depois soma com 2. Tá? A ideia é a mesma. Tá? Lembrando que a porta AND, né, a operação AND, representa a multiplicação booleana, enquanto que a porta OR, a função OR, vai representar a soma booleana. Então, nesse caso, levando em consideração circuitos lógicos, a prioridade é para AND e depois para OR. Tá? Isso que eu estou só analisando essas duas operações. Então, nesse caso aqui, inicialmente vai ser realizada a operação A e B e o resultado com C. Tá? Então, se eu fosse desenhar esse circuito, seria dessa forma aqui. Primeiro, tem uma porta AND, com as entradas A e B, e essa saída é conectada com uma porta OR, onde eu vou ter aqui a entrada C. E aqui eu tenho a minha saída. Tá? Então, essa expressão da forma que está aqui é equivalente a esse circuito aqui. Ah, mas eu não quero representar isso. Eu quero que inicialmente faça-se a operação B ou C e depois esse resultado vá fazer a operação AND com A. Nesse caso, a gente é obrigado a colocar um parênteses, tá? Em relação aqui à operação B ou C, porque o parênteses ele vai ter uma prioridade maior do que o AND. Então, se eu quisesse primeiro realizar B ou C e depois o A, eu teria que escrever x vai ser igual a, abre parênteses, B ou C. Aqui eu deixo explícito que eu quero inicialmente fazer essa operação, B ou C, e depois o resultado dessa operação vai ser aplicado com uma porta AND, com a entrada A, ok? Então, é preciso ter muito cuidado em relação a essa precedência da operação. Uma outra configuração que é importante ter cuidado é em relação à porta NOT. Tá? A gente tem que analisar com aonde que essa porta está sendo aplicada. Então, para a gente encontrar, por exemplo, dessa primeira questão aqui, desse primeiro circuito, tá? A gente faz aquela metodologia que foi inicialmente dita, né? Parte aqui da esquerda para a direita e vai anotando os resultados. Então, aqui ó, eu tenho A e eu estou aplicando a inversão. Então, aqui nessa saída, eu vou ter A barrado. Aqui eu tenho uma porta OR, ok? Onde a primeira entrada é A barrado e a segunda entrada é B normal. Então, a minha saída aqui, que é igual a X, tá? Que eu vou chamar de X, vai ser igual a essa primeira entrada, que é A barrado, ou, porque aqui, isso aqui representa uma porta ou, B normal, que é a minha outra entrada aqui. E nesse caso, ó, eu tenho uma operação uma operação OR, e tenho a primeira entrada A, segunda entrada B. Então, vai ser A ou B. E agora, continuando aqui, deixa eu só voltar. Essa saída está conectado com uma porta inversora. Então, eu vou aplicar a inversão não em apenas uma dessas entradas, e sim na saída dessa porta OR, tá? Porque é exatamente isso que está acontecendo aqui. Então, essa minha saída final aqui vai ser igual a ou B barrado. E onde que vai estar a barra? Só no A? Só no B? Vai estar nos dois. Porque essa inversão é em relação à operação inteira do OR. Tá? Então, eu vou fazer a operação normal do OR e o resultado que eu vou inverter. É isso que esse circuito representa. E esse resultado é diferente do que eu aplicar a inversão somente em uma entrada. Tá? Então, aqui eu tenho a expressão x igual a ou B barrado, porque inicialmente eu tenho a operação OR, seguido de um inversor. E aqui eu tenho A barrado ou B normal, porque eu estou aplicando a operação inversora apenas na entrada A, e essa entrada A barrada aqui está conectada com essa porta OR. Tá? Então, também é preciso ter cuidado e analisar aonde que está localizado essa porta inversora. Beleza, então, a partir de agora, a gente vai apenas
fazer alguns exemplos, tá? Com a mesma ideia, sempre partindo da esquerda para a direita, analisando o símbolo da porta lógica e desenhando, tá? Conforme a gente vai caminhando aí da direita para a esquerda. Então, isso aqui representa uma porta OU entre as entradas A e B. Então, essa saída aqui é A ou B. Aqui temos novamente uma porta OU entre B, a entrada B, e a entrada D. Então, vai ser B ou D. Aqui nós temos uma porta AND com 3 entradas. A primeira entrada vai ser A ou B, a segunda entrada vai ser igual a C, e a terceira entrada, B ou D. Então, a minha saída S, que já é a saída final aqui, vai ser igual à primeira entrada, que é A ou B, e a segunda entrada, que é C, e a terceira entrada, que é B ou D, tá? E aqui eu estou colocando os parênteses, porque eu tenho aqui essa precedência da operação. Então, eu realmente estou inicialmente fazendo as duas operações e só no final eu faço a operação AND, tá? Então, nesses casos aqui, eu tenho que colocar realmente os parênteses para ficar claro. Se eu não colocasse, por exemplo, esse primeiro parênteses aqui, eu teria A ou B e C. Então, eu iria fazer primeiro a operação B e C e depois fazer um OU com a operação A, com a entrada A. E não é isso que eu tenho. Tá? Então, essa aqui que é a expressão relacionada a esse circuito que está sendo mostrado para vocês. Esse outro exemplo aqui, tenho aqui uma inversora, tá? Que está conectada com a entrada A. Então, aqui eu vou ter A barrado. Uma operação AND entre A barrado, BC. Então, nessa saída aqui, nós temos A barrado, B e C. Aqui embaixo temos uma operação OU entre A normal, então temos A normal, ou a entrada D. Aqui temos uma inversora, tá, que vai inverter o valor dessa saída aqui. Tá? Então, é A ou D, então vamos ter A ou D barrado, tá? Onde a barra vai ser em relação a toda essa entrada aqui, toda essa configuração. E, por fim, X é uma porta AND entre essas duas entradas. Então, eu vou ter que X vai ser a primeira entrada, que é A barrado B, C, e a segunda entrada, vou colocar um parênteses aqui, que é A ou D, ficou meio ruim esse parênteses aqui, e tudo isso aqui barrado, tá? Então, essa aqui é a minha saída X. Tenho A barrado BC e A ou D barrado. E, por fim, tá esse último exemplo, que é um pouquinho mais elaborado. Tá? Nós temos aqui, ó, operação OR. Então, aqui vamos ter A ou B, operação AND entre A ou B e C. Tá? Então, eu vou colocar aqui A ou B e C. Mas, preciso colocar o parênteses aqui. Aqui nós temos um inversor que vai inverter esse valor inteiro aqui. Tá? Então, aqui vamos ter, abre parênteses, A ou B, fecha parênteses, e C, e tudo isso aqui barrado, tá? Porque a inversora está sendo aplicada em toda essa entrada. Aqui, nós temos essa primeira entrada aqui, abre parênteses, A ou B, fecha parênteses, e C, tudo isso aqui barrado, ou a entrada D. E, por fim, temos essa primeira entrada e C. Tá? Então, eu vou até colocar aqui embaixo, porque essa saída aqui vai ficar um pouquinho grande. Então, ó, vou até abrir parênteses aqui, vou ter outro parênteses, A ou B, fecha o primeiro parênteses, C, tudo isso aqui barrado, ou D, tá? Tudo isso aqui é apenas essa primeira configuração aqui, essa primeira porta. Vou fechar isso aqui
e a variável E, tá? Então, ó, eu fiz aqui a operação AND entre essa primeira entrada aqui, que representa tudo isso aqui, e essa outra entrada aqui, que é apenas E. Então, por isso que ficou dessa forma aqui. Então, essa saída final vai corresponder dessa maneira que está sendo descrita aqui para vocês. Então, em geral, é um procedimento bem direto. Tá? A gente já sabe o que significa cada uma dessas entradas, desses desenhos, sabemos como fazer essa inversão em relação a cada desenho e o símbolo que representa essa operação. Então, isso aqui representa a operação OR, que é feito aqui através do mais. Essa aqui é a operação AND, que é feita através de um ponto ou sem nenhum símbolo aqui. Aqui é a operação NOT, que é colocada através dessa barra aqui em relação a toda a entrada dela. E assim nós vamos construindo até chegar no final. Tá? Então, essa expressão aqui é justamente a expressão relacionada a esse circuito que está sendo mostrado nessa figura.